Boa noite, graça e paz. O Salmo 34 diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. O verso 3 diz: Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Vamos louvar esse grande Deus, porque grande é o nosso Deus. O meu louvor será para esse Deus, o seu louvor para esse Deus. Não importam as circunstâncias, engrandecemos o nome do Senhor. Cantarei
Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida. Louvado seja Deus por mais esse momento que o Senhor nos permite para juntos nós estarmos desfrutando desse momento de adoração e também de reflexão na palavra de Deus. Se você que está aí nos acompanhando e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o pastor Moisés, pastor aqui da Igreja Presbiteriana Renovada de Paulínia, localizada aqui no Jardim Vista Alegre, região central aqui da nossa cidade. E também eu quero expressar aqui as nossas saudades, né, a todos os nossos irmãos e também parabenizar a todas as mamães. Parabéns, mamães, que Deus continue abençoando a sua vida, dando graça a você, né, conduzindo a sua vida, dando sabedoria, né? Nós somos gratos pela sua vida, por isso os nossos parabéns. E irmãos, hoje nós queremos dar sequência a essa série que nós iniciamos na semana passada. Na semana passada nós iniciamos uma série com o título Quem Matou Jesus? O fato é que nesses últimos dias nós temos ouvido muito expressões assim desse tipo, né? Quem matou, por exemplo, a vereadora Marielle Franco? Quem matou o pastor Anderson do Carmo? Quem matou o ex-prefeito Celso Daniel lá em 2002? Quem foi o responsável, né, pela tentativa aí da morte do presidente Bolsonaro? Enfim, são tantas perguntas e com tudo isso gera aí um ponto de interrogação sobre a nossa cabeça. E essa é a pergunta também no que se refere a Cristo. Quem matou Jesus? O fato é, será que a gente pode inclusive usar essa expressão, quem matou Jesus? No decorrer dessa série nós vamos responder a isso, mas quem seria aí o responsável pela morte de Jesus? Na semana passada nós começamos a falar sobre os soldados romanos. Afinal de contas foram eles ali os responsáveis por executar a ordem de crucificar Jesus. Seria de repente os soldados romanos responsáveis pela morte de Jesus? Mas aí então nós vimos que existia uma outra pessoa por trás dos soldados romanos. Que era quem? Era o procurador romano chamado Pilatos. Seria Pilatos então o responsável pela morte de Jesus? Hoje nós vamos refletir porque nos parece, nós vamos ver isso hoje, que existe ainda algumas pessoas por trás ainda de Pilatos, que nós podemos aí nomear como responsáveis pela morte de Jesus. Entre elas, os líderes judaicos. Sim, os líderes judaicos. Por quê? Porque afinal de contas, queridos, foram eles que entregaram Jesus para Pilatos. Foram os líderes judaicos que acusaram Jesus de ensinar heresias. Foram os líderes judaicos que inclusive ficavam ali incitando a multidão, pedindo ali a crucificação. E por isso então Jesus disse para Pilatos, conforme nós lemos lá em João capítulo 19, verso 11: quem me entregou a ti, maior pecado tem. Olha só a cena, Jesus está dizendo isso para Pilatos. Se talvez nós somos inclinados a pensar que Pilatos é o responsável pela morte de Jesus, então Jesus olha para Pilatos e diz: quem me entregou a ti, maior pecado tem. Aqui Jesus ele emprega essa frase usando o singular. Podemos pensar que Jesus aqui está falando de Caifás, que era o líder, né, dessa cúpula. Mas na verdade essa frase ela também pode englobar aqui o sinédrio inteiro. Então será então que somente o sinédrio, esses homens seriam os responsáveis pela morte de Jesus? O fato é que não é somente eles. A multidão também ela tem culpa na morte de Jesus. Pedro, inclusive, depois do Pentecostes, ele vai apontar o dedo para essa mesma multidão e dizer isso. Lá em Atos capítulo 3, verso 12. Olha só o que Pedro diz para elas: israelitas, Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida.
Aqui o apóstolo Pedro está dizendo para essa multidão: vocês mataram Cristo, vocês também são responsáveis pela morte de Jesus. E é curioso porque essa é a mesma multidão que havia recebido Jesus lá em Jerusalém, naquele domingo de Ramos, com grande alegria, quando eles gritavam: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Mas então, cinco dias depois, essa mesma multidão, ela gritava em alta voz, pedindo o sangue de Jesus, gritando: crucifica-o, crucifica-o. Ah, queridos, portanto a multidão ela também tem culpa no cartório. Mas o fato é, queridos, que mesmo assim, a culpa dos líderes judaicos era muito maior, porque foram eles que incitaram essa multidão, foram eles que influenciaram essa gente. Por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso, queridos, porque na verdade, Jesus sempre foi um problema para eles. Jesus, desde o início, havia perturbado a calmaria. Jesus, desde o início, havia perturbado o conforto desses líderes judaicos. Na verdade, Jesus era visto por eles como um sujeito irregular. Afinal de contas, quem esse Jesus pensa que é? Quem ele pensa que é? Ele se deixa ser chamado de rabi. Mas na verdade esse Jesus, ele nem entrou pelas portas certas. Esse Jesus, ele se deixa ser chamado assim, mas na verdade esse Jesus, ele não tem as credenciais. Na verdade esse Jesus, ele não tem uma autorização apropriada. Que petulância! Na verdade esse Jesus é um provocador. Quem ele pensa que é? Olha só que papelão desse homem chamado Jesus. Afinal de contas, ele fica aí se confraternizando com essas pessoas de má fama. Na verdade, ele fica aí se amontoando com essa gentinha de péssima reputação. Que absurdo! E mais do que isso, eles olhavam para Jesus, eles ficavam revoltados, porque, segundo eles, esse Jesus fica aí festejando e não jejua. Olha só que absurdo! E não somente isso, esse Jesus aí fica profanando os nossos sábados com as suas curas. Era essa a mentalidade desses homens, e era essa a revolta, o incômodo que Jesus gerava nesses homens. Mas não somente isso, na verdade Jesus batia de frente com eles, porque eles colocavam a tradição acima das escrituras, e eles faziam isso por diversas vezes. Eles se importavam mais com os regulamentos do que com as pessoas. Esses homens, eles se preocupavam mais com uma purificação cerimonial do que com uma pureza moral. Jesus batia de frente com esses homens, porque esses homens, eles se preocupavam mais com a lei do que com o amor. E foi justamente por conta disso que há inúmeros registros na Bíblia de Jesus batendo de frente com esses homens, chamando inclusive esses líderes judaicos de hipócritas. Jesus também chamou esses homens de guias de cegos. E não somente isso, Jesus comparou esses homens a sepulcros caiados. Lá em Mateus capítulo 23, verso 27 diz: sepulcros caiados. Aqui é Jesus dizendo: sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Imagine esses homens ouvindo isso, esses líderes judaicos. Olha só,
essas acusações que são acusações intoleráveis. E pior ainda, queridos, o fato é que Jesus estava minando a autoridade deles. E ao mesmo tempo Jesus fazia afirmações ultrajantes aos olhos deles. Jesus fazia afirmações ultrajantes sobre si mesmo. Jesus, ele dizia ser o Senhor do sábado. Isso para eles era um absurdo. Jesus dizia que ele era, que ele conhecia Deus como seu Pai. Que petulância! E não somente isso, Jesus dizia que ele era igual a Deus. Portanto, isso para aqueles líderes judaicos era uma blasfêmia. Na verdade, queridos, esses homens, eles estavam cheios de revolta. Esses homens, eles estavam cheios de indignação. Para eles, o comportamento de Jesus era uma ofensa à lei sagrada. Na verdade, o comportamento de Jesus poderia ser capaz, aos olhos deles, de desviar o povo. E não somente isso, esses líderes judaicos afirmavam que Jesus, ele incitava a deslealdade a César, quando ele se permitia ser chamado de rei dos judeus. E aí, por causa disso, queridos, o ministério de Jesus precisava ser detido antes que causasse ainda mais estragos na imagem desses fariseus. Na cabeça deles, eles tinham bons motivos políticos. Para eles tinham bons motivos teológicos e até mesmo bons motivos éticos para exigir que Jesus ele fosse preso, julgado e condenado. Para eles, Jesus sempre foi uma pedra no sapato deles. Para eles, Jesus sempre foi um blasfemador, confesso, e por isso, esse Jesus precisava morrer. Mas aí então nós voltamos para a pergunta inicial: por quê? Por que tudo isso? A pergunta é: qual era o motivo qual era o verdadeiro motivo dessa hostilidade dos líderes judaicos em relação a Jesus? O que estava por trás de tudo isso? Ou melhor, o que estava dentro do coração desses homens, que motivava eles a agirem dessa forma? Será que eles faziam o que faziam porque eles realmente estavam com uma preocupação sincera? Será que eles realmente estavam preocupados com uma estabilidade política? Será que eles estavam realmente preocupados com uma verdadeira doutrina? Será que eles estavam realmente preocupados com uma pureza moral? Queridos, o fato é que Pilatos, ele olhava tudo aquilo, e para ele tudo aquilo não passava de uma farsa. Para Pilatos, aqueles líderes judaicos não estavam preocupados com absolutamente nada disso. Se nós pudéssemos perguntar para Pilatos: e aí, Pilatos, por que você acha que eles estão fazendo isso? Sabe qual é a resposta? Essa resposta nós encontramos no capítulo 27, verso 18 de Mateus, que ele diz o seguinte: Pilatos, no caso aqui, sabia que por inveja o tinham entregado. Por inveja o tinham entregado. Queridos, por trás de tudo isso está a inveja. Por trás de toda essa perseguição, por trás de todo esse alvoroço, está a bendita cuja da inveja. E queridos, a inveja, ela anda de mãos dadas com o orgulho. A inveja, ela anda de mãos dadas com esse desejo, com essa preocupação desenfreada, com aquilo que as pessoas vão pensar sobre nós.
A inveja, ela anda de mãos dadas com a vaidade. Essa preocupação louca da sua autoimagem. E era justamente isso que permeava o coração desses líderes judaicos. Esses líderes judaicos, eles eram orgulhosos. Eles tinham um orgulho racial, eles tinham um orgulho nacional. Esses líderes, eles tinham um orgulho religioso, eles tinham um orgulho moral. Eles defendiam um orgulho que eles tinham por conta de uma longa história, de relacionamento da nação com Deus, um relacionamento especial, e eles se orgulhavam nisso. Eles se orgulhavam também por conta do seu papel de liderança na nação. E mais do que isso, esses homens, eles se orgulhavam por conta da sua autoridade sobre o povo. Porque essa autoridade trazia para eles status. Essa autoridade trazia para eles prestígio, trazia uma boa imagem. E foi essa a luta deles contra Jesus, uma luta pela autoridade. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus havia desafiado a autoridade que eles possuíam. Porque Jesus carregava consigo uma autoridade que era mais manifestante, uma autoridade que era mais empolgante, e era algo que aqueles homens não tinham. Jesus, ele tinha uma autoridade para ensinar a respeito de Deus. Jesus, ele tinha uma autoridade até mesmo para expulsar demônios. Jesus tinha uma autoridade para perdoar pecados. Jesus tinha uma autoridade para julgar o mundo. Em tudo isso, Jesus, ele era completamente diferente àqueles homens. Essa autoridade de Jesus era uma autoridade sincera, era uma autoridade real, era uma autoridade transparente, era uma autoridade divina. E por isso aqueles homens compreendiam que Jesus era uma ameaça. Aqueles homens se sentiram ameaçados. Por quê? Porque Jesus minava o prestígio deles. Jesus acabava com o controle que eles tinham sobre a multidão, sobre o povo, sobre a massa. E Jesus arranhava a autoconfiança que eles tinham deles mesmos. E por conta disso, queridos, por conta de tudo isso, esses homens, eles tinham inveja de Jesus. E por conta disso, eles decidiram eliminá-lo. Você sabe o que é isso? Você talvez já tenha passado por isso. Quando você é alvo da inveja de outras pessoas. Não é uma coisa ruim, não é uma situação chata, desconfortante. É algo desagradável, não é? O fato é, queridos, que ninguém sabe mais o que é ser alvo da inveja do que Jesus. Na verdade, o Evangelho de Mateus vai mostrar para nós que por 2 vezes Jesus ele passou por essa trama. Logo quando Jesus nasce, ele já é alvo de inveja. O rei Herodes já está ali à procura dele, querendo matá-lo, e por conta disso os seus pais, juntamente com Jesus, quando ainda é uma criança, um neném, eles precisam fugir para o Egito. E agora nós vemos esse registro dessa inveja desses líderes judaicos. O fato é que em ambos os casos, Jesus era uma ameaça para essas pessoas. E por conta disso, eles procuravam matar Jesus. Por trás de tudo isso estava a inveja. E amados irmãos, o fato é
que se lá atrás Jesus incomodava muita gente, o fato é que Jesus, ele ainda continua sendo uma grande ameaça para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Talvez ninguém seja tão mais odiado no mundo como Jesus. E é incrível porque a gente olha para a história, a gente vê tantas pessoas que fizeram tantas atrocidades. Nós olhamos para a história e nós vemos um sujeito chamado Nero, imperador Nero, que ateou fogo em Roma. Um homem cheio de ações horrendas. Mas aí você sai na rua, você não vai se deparar com ninguém que vai afirmar para você: eu odeio Nero. Se a gente sair pelas ruas e você perguntar sobre Hitler, por exemplo, que foi responsável por mais de 6 milhões de mortes, ninguém aí vai dizer que odeia Hitler. Mas com Jesus é diferente. Existem inúmeras pessoas que elas guardam um sentimento de ódio em relação a Jesus. O fato é que todas essas outras pessoas, elas morreram, passaram. Jesus morreu, mas a Bíblia nos mostra que ao terceiro dia ele ressuscitou. Portanto, Jesus está vivo. E mesmo que muitas pessoas declarem que não acreditam em Jesus, mas ainda assim elas sentem um ódio mortal a respeito de Jesus, porque lá no íntimo Jesus está vivo aos olhos delas, e por isso Jesus ainda continua sendo uma grande ameaça para elas. O fato é, queridos, que Jesus, ele continua sim sendo uma ameaça para muitas pessoas. Havia aquela musiquinha, né? 3 elefantes incomoda muita gente, mas Jesus incomoda. Jesus incomoda muito mais, porque essa é uma realidade para muitas pessoas. Jesus incomoda com o nosso estilo de vida, com a maneira como nós pretendemos ou almejamos viver. Jesus nos incomoda quando nós queremos viver a nossa vida à nossa maneira. Jesus, ele bate de frente conosco pelos seus princípios, pelos seus valores, pela sua ética, pela sua fidelidade. Ele bate de frente conosco quando nós queremos viver a nossa vida não de acordo com as escrituras, não de acordo com a vontade dele, mas com a nossa própria e mesquinha vontade. Quando nós queremos nos deleitar, beber de todas as taças dos prazeres que esse mundo tem a oferecer, quando nós queremos trocar o certo pelo errado, quando nós queremos ir seguir nas correntezas desse mundo, e quando nós queremos mergulhar nessas águas intencionalmente, nós nos aborrecemos com Jesus, porque ele se levanta diante de nós, mostrando o quanto que a nossa visão está distorcida, o quanto que nós estamos completamente equivocados. E ao invés de nós, em humildade, reconhecermos que nós precisamos parar, voltar, corrigir, nos arrependermos, o que nós fazemos? Nós preferimos virar as costas e fingir que nada está acontecendo, mas lá no fundo tudo isso vai nos incomodando, e aí parece que a gente vai entrando num mato sem cachorro. E aí, por conta desse incômodo, ao invés de nós nos curvarmos em arrependimento, nós achamos que nós preferimos, que vai ser mais fácil, que vai ser melhor, se nós eliminarmos, entre aspas, Jesus da nossa vida. Porque assim, pelo menos, nós podemos chegar à noite e deitar a cabeça no nosso travesseiro, e achamos que nós podemos dormir sem peso na consciência. Mas na verdade isso vai estar ali martelando, e Jesus vai estar continuamente
nos incomodando. Queridos, na verdade, Jesus incomoda muita gente. Sabe, você olha a nossa volta e nós percebemos isso. A presença de Jesus incomoda muitos. Assim como a luz incomoda as trevas. Assim como as trevas, a verdade, incomoda a mentira. Assim como a justiça incomoda a iniquidade. Assim como o amor incomoda o ódio, assim Jesus incomoda muita gente. E aqueles que não querem Deus, aqueles que não querem andar na luz, aqueles que não querem viver na verdade, aqueles que não querem se curvar e ter um encontro com esse Deus que é 3 vezes santo, a presença de Jesus incomoda. E é por conta disso que nós vemos tanta hostilidade em relação a Jesus. É por isso que nós vemos tanta hostilidade, tantas ideologias políticas em hostilidade a Jesus. É por isso que nós vemos aí tanta hostilidade a Jesus nos meios acadêmicos. Hoje, uma pessoa, um jovem, ele entra numa universidade, e naquele lugar ele se declara cristão. Quando ele faz isso, ele passa a ser alvo da hostilidade de muitas pessoas. No ambiente acadêmico, aquele jovem, ele passa a ser alvo de perseguições por conta da sua fé em Cristo Jesus. Nós vemos hostilidade em relação a Jesus no cinema, nas artes, nessa nossa cultura, em todos os lugares. Por exemplo, no ano passado nós vimos nessa festa mundana do carnaval, Jesus sendo ridicularizado. Nós vimos isso. E aí aquilo deu tanta repercussão, uns ficando completamente se sentindo assim, como se tomando as dores, vendo que aquilo era completamente repugnante. E por outro lado, nós vemos pessoas achando que aquilo era normal, que aquilo ali não passava de uma festa cultural. Mas o fato é que aquilo gerou tanta repercussão. E a gente pensou, bem, de repente, diante de toda essa repercussão, eles não vão fazer isso de novo, que sirva de lição. Mas não. Na verdade, gente, Jesus é uma ameaça, e eles querem mais é que esse Jesus seja crucificado, eles querem mais é que esse Jesus seja eliminado. E aí então no carnaval desse ano, eles multiplicaram as ofensas contra Jesus. Tinha Jesus afeminado, Jesus que na verdade era mulher, tinha Jesus que era maconheiro, tinha Jesus que estava ali apanhando dos policiais, tinha Jesus que era popstar, dançarino, rebolando, tinha Jesus para todos os gostos. Sabe por que isso, queridos? Porque quando Jesus ele passa a ser uma ameaça para nós, a gente tenta eliminar ele de todas as formas. E uma das maneiras que muitas pessoas tentam eliminar Jesus, sabe como que é? Fazendo caricaturas de Jesus. Essa é uma tendência que o ser humano ele tem, de fazer caricaturas de Jesus. Ele quer desenhar um Jesus de acordo não com as escrituras, não de acordo com a revelação dele mesmo para nós, mas ele tenta desenhar Jesus de acordo com a sua própria vontade. Ele tenta desenhar Jesus com esses seus sentimentos, esses seus interesses mesquinhos, arrogantes, interesseiros. Então ele desenha um Jesus que é só paz e amor e magia, um Jesus que não vê nada de mal assim contra o pecado, um Deus que ele é somente amor. Deus ele é amor, mas muitas pessoas desenham um Jesus que é somente amor, mas se esquece de um Deus que é justiça. Nós temos essa tendência de nós querermos ver somente aquilo que nos agrada em Jesus.
Nós queremos fatias de Jesus e descartamos tudo aquilo que nós, na nossa compreensão, nós achamos que não é do nosso interesse, que não é proveitoso. E por isso nós fazemos Jesus como se fosse uma coxa de retalhos. Nós vamos picotando Jesus. Queridos, que engano! Na verdade, quando nós trilhamos por esse caminho, nós estamos seguindo na mesma direção dessas pessoas que olhavam para Jesus como uma ameaça, que queriam exterminar, que queriam eliminar, que queriam crucificar Jesus. Tudo por quê? Porque não queriam se submeter aos padrões de Jesus. Tudo porque não queriam se curvar em humilhação, em humildade diante de Jesus. Tudo porque não queriam abandonar essa vida desprezível e seguir de acordo com a vida que Deus tem para oferecer para nós. Isso é lamentável, irmãos. Mas guarde uma coisa. O pano de fundo por trás de tudo isso era a inveja. E aqui eu faço essa observação para você. Tome cuidado você também com esse sentimento. Sabe por quê, queridos? Porque a inveja é o sentimento mais mesquinho que existe. Sabe, a inveja nada mais é do que você desejar ser como o outro. A inveja nada mais é do que você querer possuir aquilo que o outro tem. A inveja nada mais é do que você querer se assentar na cadeira daquela outra pessoa. E já disseram, e eu concordo, que a inveja é filha da ingratidão e a padroeira da infelicidade. Cuidado com isso. Cuidado para você não ficar nutrindo esse tipo de sentimento aí no seu coração. Porque grandes tragédias já aconteceram por conta da inveja. Por causa da inveja, Caim matou Abel, por exemplo. Por causa da inveja, os irmãos de José o venderam como escravos para o Egito. Foi por causa da inveja que Saul perseguiu loucamente Davi. E foi por causa da inveja que se levantaram contra o nosso Cristo. Portanto, cuidado com isso. Porque na verdade, a inveja ela só cria mal-estares. A inveja ela destrói relacionamentos. E a inveja ela gera sofrimento. Esses dias a Raquel, minha esposa, ela estava lendo um livro muito bacana, que ela recomenda muito esse livro. Se você ainda não leu, eu não li, mas ela já leu e fala muito bem desse livro. Um livro chamado O Sofrimento Nunca é em Vão, publicado pela editora Fiel. E ela compartilhou comigo uma frase, uma definição de sofrimento que a autora desse livro descreve ali, e aquilo me deixou de boca aberta. A definição de sofrimento que essa autora ela descreve, ela diz o seguinte, que sofrimento é ter aquilo que não deseja e desejar aquilo que não tem. Ter aquilo que não deseja, ou seja, uma doença, uma dívida, é você ter aquilo que você não deseja. Mas por um outro lado, o sofrimento também é você desejar aquilo que você não tem. De repente é você desejar fazer aquela viagem. De repente é você desejar e sofrer por conta disso, por conta daquela casa dos seus sonhos, aquele carro 0 quilômetro, aquele trabalho, aquela posição, aquele salário, aquele dinheiro. E aí muitas pessoas, porque não têm aquilo que gostariam de ter, elas sofrem. Mas perceba uma coisa, que esse caminho ele é tão estreito, que nesse sofrimento por desejar aquilo que não tem, você pode acabar caindo na trilha da inveja. Por você não ter aquilo que não tem, você acaba invejando aqueles que têm o que você não tem. E aí você acaba querendo se colocar, estar no lugar daquela pessoa. E aí você passa até mesmo a cometer a atrocidade de querer prejudicar aquela pessoa. Inveja.
Na verdade, queridos, foi exatamente isso que fizeram com Jesus. E queridos, e aqui eu encerro, preste bem atenção nisso. Aonde a inveja chega, sabe o que acontece? A amizade, a união, o respeito, a paz, o amor, a gratidão, tudo isso, arruma suas malas e se despede. E com tudo isso, sabe o que acontece? Todo o nosso senso de glória, todo o nosso senso da presença de Deus desaparece. Portanto, vigiemos, para que a gente não venha trilhar por esse mesmo caminho desses líderes judaicos, que sentiram inveja de Jesus, e que por alimentarem essa inveja, olharam para Jesus como uma ameaça. Eles ficaram cegos. Se de repente você fomenta isso aí no seu coração, a minha oração nessa noite é que o Senhor tire as vendas dos seus olhos, para que você possa enxergar o seu estado, e mais do que isso, a sua necessidade do Senhor, e que Ele venha preencher cada lacuna do seu coração, que Ele venha ser o Senhor do seu universo, que Ele venha ser tudo para você, que Ele venha abrir os seus ouvidos para que você venha a ouvir a voz dEle, dizer: meu filho, pare, volte, retroceda, reconheça os seus erros e se humilhe na minha presença. É o que eu e você nós precisamos fazer diariamente, queridos, porque nós não estamos isentos disso. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê da sua graça, para que a gente possa trilhar nesse caminho, nessa jornada, tendo como objetivo glorificar a Deus e bendizer o seu nome com as nossas vidas, com a nossa boca e com o nosso coração. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus, aqui nós nos encontramos, Senhor, e nós suplicamos ao Senhor, aplique, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Meu Deus, porque somente o Teu Santo Espírito pode fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Somente o Senhor pode abrir os nossos olhos para que a gente possa de fato enxergar os nossos erros, para que a gente possa enxergar aquilo que nós estamos cometendo, os nossos vacilos. Oh Deus, para que nós possamos enxergar inclusive o caminho que muitas vezes pode ser um caminho equivocado que nós estamos trilhando, para que a gente possa parar, retroceder, Senhor. Oh Deus, nos ajude, Senhor, para que haja diariamente uma confissão de pecados, arrependimento, Senhor, um senso de devoção, de entrega total e absoluta ao Senhor. Oh Deus, nós olhamos, refletimos aqui nessa noite sobre esses líderes judaicos, sobre essa multidão, Senhor, essas pessoas que gritaram: crucifica-o, crucifica-o, porque para elas o Senhor era uma ameaça, e por conta disso elas queriam crucificá-lo, eliminá-lo. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, porque nós vivemos num mundo onde muitas pessoas têm o Senhor como uma ameaça. Embora elas confessem com a sua boca não acreditar no Senhor, mas na verdade é que para essas pessoas o Senhor é uma grande ameaça, uma pedra no sapato de muitas pessoas. E muitas vezes nós somos tomados por esse mesmo sentimento, porque nós queremos viver a nossa vida ao nosso bel prazer. Oh Deus, nos ajude para que nós possamos olhar para o Senhor, para de fato quem o Senhor é. Não um Jesus fantasioso, não um Jesus personagem de uma história em quadrinhos, não Jesus que é personagem de uma lenda, de uma fábula, mas é o Jesus que é revelado para nós pelas Escrituras Sagradas. Um Jesus que revela a sua vontade, que revela quem o Senhor é e aquilo que lhe agrada, Senhor. Nos dê força, Senhor, para que nós possamos viver uma vida em obediência ao Teu nome, Senhor, em obediência à Tua vontade. E também, Senhor, nós pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que nós não conseguimos e que muitas vezes nós cometemos equívocos, Senhor. Graças te damos porque em Cristo Jesus nós encontramos perdão,
Graças te damos porque em Cristo Jesus nós encontramos, ó Pai, redenção. E em Cristo Jesus o seu sangue precioso cobre uma multidão de pecados. Mas gere em nós, Senhor, esse senso de arrependimento, para que nós possamos viver a nossa vida não conforme a nossa vontade, mas conforme os seus desejos, os seus princípios e os seus valores, Senhor. Sê conosco, ajude o teu povo, seja com cada irmão, seja com cada família, seja com cada um que nos acompanha nessa transmissão, Senhor. E que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Se assim o Senhor nos permitir, na próxima semana nós teremos mais um novo encontro aqui nesse canal e esperamos desfrutar da sua presença. E mais uma vez a todas as mamães, os nossos parabéns, que Deus abençoe a sua vida. Portanto, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito repouse sobre cada um de nós, sobre todas as nossas mamães e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Até mais.
sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mãe, sou grata por tudo que fez por mim. Cada gesto de carinho que recebi, nunca vou esquecer como eu amo você. Tantas alegrias nós iremos viver. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, que Deus abençoe sua vida. És a rosa mais linda do meu jardim. Mamãe, eu te amo.